Quando você contempla as imagens dos incêndios que feriram a terra no Chile, talvez sinta no coração um silêncio pesado, misturado a perguntas que não encontram resposta imediata. Eu também vejo essas cenas com você. Vejo casas consumidas, árvores reduzidas a cinzas. Famílias tentando compreender como recomeçar, quando tudo ao redor parece ter sido levado pelo fogo. As Escrituras nunca esconderam que o mundo atravessaria dores coletivas, mas repare em algo que muitas vezes passa despercebido. A Bíblia fala menos sobre explicar as catástrofes e muito mais sobre como as pessoas escolhem agir quando elas acontecem. Abra comigo a sua Bíblia e observe estas palavras em Gálatas 6. Nindo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do amor. Não há aqui uma explicação sobre a origem do sofrimento, não, mas um convite claro sobre o que fazer diante dele. O peso não foi feito para ser carregado sozinho. Quando comunidades se mobilizam, quando mãos desconhecidas se estendem, quando alguém oferece abrigo, alimento ou simplesmente presença, algo profundo acontece. O fogo pode consumir estruturas, mas não consegue apagar a capacidade humana de cuidar, de consolar, de reconstruir juntos. Observe também o que está escrito em Provérbios 17. O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Catástrofes revelam aquilo que estava oculto no cotidiano. Em tempos de normalidade, muitos caminham lado a lado, sem realmente se ver. Em tempos de crise, surgem irmãos onde antes havia apenas desconhecidos. Ao olhar para o que acontece hoje no mundo, incêndios, enchentes, perdas repentinas, pergunte-se comigo: que tipo de presença escolhemos ser quando a dor do outro se torna visível? A Bíblia não nos chama para julgar o porquê do fogo, mas para decidir como ser luz quando a escuridão se espalha. Talvez o cuidado comece pequeno, uma oração silenciosa, uma doação, uma palavra, um gesto, mas nenhum ato de compaixão é invisível aos olhos do amor. E enquanto você reflete sobre tudo isso, deixe essa pergunta repousar em seu coração. Quando o sofrimento bate à porta do mundo, o que ele revela sobre a forma como aprendemos, ou não, a cuidar uns dos outros? Quando o fogo avança e o chão parece desaparecer sobre os pés, algo dentro de cada pessoa é revelado. Observe comigo este detalhe. O sofrimento coletivo não cria o bem nem o mal. Ele apenas remove os véus. É nesses momentos que muitos descobrem forças que não sabiam possuir, enquanto outros percebem vazios, que antes eram distraídos pelo conforto. Volte seus olhos agora para o Evangelho e leia comigo. Mateus 25:35. Repare nas palavras simples. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Note que o texto não descreve grandes feitos, nem atos heróicos que mudariam o curso da história. Ele fala de gestos comuns, feitos em momentos difíceis quando alguém decide ver o outro. Poucos percebem isso quando leem esse trecho. Cuidado não nasce da abundância, mas da atenção. Em tempos de catástrofe, como os que o Chile enfrenta agora. Muitos que também perderam algo, ainda assim, repartem o pouco que restou. Isso não acontece por estratégia ou obrigação, mas porque o coração humano, quando tocado pela dor, se torna mais sensível à dor alheia. Observe o mundo ao seu redor. Há uma pressa constante, uma busca incessante por segurança, controle e respostas rápidas. Mas quando tudo isso falha, surge uma pergunta mais profunda. Quem permanece ao meu lado quando não há garantias? As Escrituras não prometem um mundo sem incêndios, mas apontam repetidamente para a importância da presença fiel. Leia comigo também Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Perceba que não há instruções para corrigir o choro do outro, nem para explicar sua dor. Há apenas um chamado para compartilhar o peso do momento. Estar junto, às vezes, é mais transformador do que qualquer resposta. Quando você vê voluntários, vizinhos e até desconhecidos se unindo em meio às cinzas, pergunte-se comigo:
O que sustenta esse impulso de cuidar quando tudo parece perdido? Talvez exista dentro do ser humano uma memória antiga, a lembrança de que ninguém foi criado para atravessar o vale sozinho. Enquanto reflete sobre essas cenas e palavras, deixe este pensamento ecoar suavemente. Será que aprendemos a cuidar apenas quando o mundo desmorona? Ou ainda podemos escolher esse caminho antes que o fogo chegue, quando as cinzas ainda estão quentes e o cheiro de fumaça permanece no ar? Muitos acreditam que o mais difícil já passou, mas observe comigo. Há um momento silencioso que vem depois do impacto, mas quando as câmeras se afastam e o mundo segue adiante, é ali que o cuidado verdadeiro é testado. Não no choque inicial, mas na permanência. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 10, 33. Leia devagar. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo, o moveu-se de íntima compaixão. Poucos percebem este detalhe. Aquele homem ferido não foi ajudado por quem tinha obrigação religiosa, nem por quem conhecia bem as Escrituras, mas por alguém que decidiu interromper o próprio caminho. Repare que o texto não diz que o samaritano entendeu todas as razões do sofrimento daquele homem. Ele apenas viu, e isso foi suficiente para agir. Em tempos de catástrofe, como os incêndios que devastaram comunidades inteiras, muitos querem explicações rápidas, mas a compaixão não espera respostas completas para se manifestar. Observe o mundo atual comigo. Há informações em excesso, opiniões em abundância, julgamentos instantâneos. Ainda assim, quando uma tragédia acontece, algo rompe essa camada de ruído. Pessoas comuns param suas rotinas, atravessam distâncias, oferecem tempo, escuta e cuidado. Não porque compreenderam tudo, mas porque reconheceram a dor. Leia também estas palavras em Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. O texto não diz que a queda será evitada, mas que ninguém precisa permanecer no chão sozinho. Há uma sabedoria antiga aqui, que muitas gerações parecem redescobrir apenas quando tudo treme. Quando você observa reconstruções começando devagar, mãos limpando escombros, famílias acolhidas em lares improvisados, pergunte-se comigo: quanto tempo estamos dispostos a caminhar com quem sofreu? Depois que a urgência deixa de ser notícia, o amor que sustenta não é o que chega primeiro, mas o que permanece. Deixe essa reflexão repousar em seu coração. Será que aprendemos a cuidar apenas no auge da dor? Ou o verdadeiro aprendizado começa quando escolhemos não ir embora? Depois que o fogo se apaga, há algo que quase ninguém observa. Quando a dor coletiva começa a diminuir, o silêncio muda de forma. Antes ele era pesado, cheio de urgência. Depois, torna-se um espaço onde perguntas mais profundas surgem. É nesse ponto que muitos se sentem tentados a voltar à própria vida como se nada tivesse acontecido. Mas observe comigo, é exatamente aí que o cuidado pode amadurecer. Leia comigo em Isaías 58:7. Deixe seus olhos repousarem nessas palavras. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Repare que o texto não fala de gestos momentâneos, mas de abrir espaço. Espaço na mesa, no tempo, na rotina, no coração. Cuidar segundo as Escrituras quase sempre envolve reorganizar prioridades. Depois de uma catástrofe, como os incêndios que marcaram tantas famílias, a reconstrução visível acontece com tijolos e ferramentas. Mas existe uma reconstrução invisível, mais lenta e delicada que acontece dentro das pessoas. Ela exige paciência, escuta e presença contínua. Nem todos sabem lidar com esse tempo estendido da dor. Observe o mundo atual. Ele valoriza respostas rápidas, soluções imediatas e resultados mensuráveis. Mas a alma humana não se recompõe na mesma velocidade das estruturas. Há perdas que não se resolvem com doações únicas. Ou palavras apressadas, elas pedem constância. Leia comigo também 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Note que o texto não diz sofrem por um momento, mas sofrem com ele.
Há uma diferença sutil e profunda. Sofrer com alguém é aceitar caminhar ao lado sem saber exatamente quando a ferida deixará de doer. Quando você observa comunidades tentando retomar a vida, pergunte-se comigo: até que ponto estamos dispostos a permitir que a dor do outro nos transforme e não apenas nos comova por um instante? O cuidado verdadeiro não busca alívio rápido para a própria consciência, mas compromisso com o processo do outro. Enquanto essas perguntas ecoam suavemente, deixe este pensamento se formar em seu interior. Talvez amar o próximo não seja apenas socorrê-lo na queda, mas permanecer ao seu lado enquanto ele reaprende a caminhar. Quando tudo começa a se reorganizar por fora, algo permanece em aberto por dentro. Observe comigo este ponto final que, na verdade, não encerra nada. Depois das perdas, das ajudas, das reconstruções visíveis, cada pessoa carrega uma pergunta silenciosa. O que ficou em mim depois de tudo isso? Catástrofes passam, mas os aprendizados que elas despertam podem permanecer se houver disposição para escutá-los. Que abra sua Bíblia comigo uma última vez e leia atentamente Miqueias 6:8. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente. Repare como o texto não menciona situações extremas, nem momentos específicos de crise. Ele fala de um modo de caminhar, como se dissesse que o cuidado não é uma reação ocasional, mas um estilo de vida. Quando você observa o mundo após tragédias, como os incêndios, perceba que algo sempre fica exposto: nossa interdependência. Nenhuma comunidade se reconstrói sozinha. Nenhuma dor profunda se cura no isolamento. A Bíblia nunca prometeu um mundo sem perdas, mas continuamente aponta para um caminho onde ninguém precise atravessar a dor sem companhia. Observe também este detalhe sutil. Cuidar do outro não exige que você resolva tudo, nem que compreenda completamente o sofrimento alheio. Exige apenas disposição para não se afastar. Às vezes, o maior gesto de amor é permanecer acessível quando o assunto já não é mais comentado, enquanto você reflete sobre tudo o que foi visto, lido e sentido. Permita-se uma pergunta final, sem pressa de resposta. O que mudaria no mundo se escolhêssemos cuidar uns dos outros, não apenas quando o fogo se espalha, mas também quando a vida parece seguir normalmente? Se essa reflexão encontrou espaço em você, talvez valha a pena compartilhar nos comentários o que essas palavras despertaram em seu coração. Não como resposta certa, mas como caminho em construção. E assim, deixo você com este silêncio habitado. Talvez o maior sinal de esperança não esteja na ausência das catástrofes, mas na forma como aprendemos a permanecer humanos quando elas acontecem e depois que passam.